Olá, irmãos. Vamos começar nosso culto de quarta. Vamos começar orando, agradecendo pela semana até aqui que o Senhor nos deu e que Ele nos dê mais o resto da semana abençoado pela graça e pela misericórdia dEle. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos forneceu, muito obrigado porque o Senhor nos tem dado vida até aqui. Agradecemos por isso, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos dando saúde, protegendo a gente aqui na terra. Muito obrigado porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco aqui, junto aos seus filhos, nas tribulações, nas tempestades. E muito obrigado porque a gente pode sentir o Senhor mesmo nos acolhendo, nos ajudando. Muito obrigado porque o Senhor tem sido a nossa torre forte, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse culto, que o louvor e a palavra possa agradar ao Senhor e que ela possa entrar no nosso coração e realmente estar ali fortificando mais uma vez aquelas raízes da palavra, Senhor, que está no nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Vamos cantar. Exaltado Tu és. Exaltado Tu és, Jesus, Tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu, a si mesmo se esvaziou, entre nós veio habitar, sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Nosso Senhor e Rei, a palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu, a si mesmo se esvaziou, entre nós veio habitar, sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Sua glória.
continuar louvando o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. És tremendo. Tu és tremendo. Amém. Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom poder retornar aqui nesse tempo tão precioso e edificante que é o nosso culto ao Senhor de oração às quartas-feiras. Durante as últimas 9 semanas, nós temos estudado sobre a sabedoria, a soberania e bondade de Deus. Temos feito isso utilizando o livro Deus Está Mesmo no Controle, do escritor Jerry Bridges. Hoje, então, nós veremos o que aborda o último capítulo desse livro. É bem possível que você conheça uma antiga canção chamada Rompendo em Fé. Em um trecho dessa canção, nós cantamos mais ou menos assim: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. E aí a canção continua. Eu também imagino que você conheça a história de alguém que tenha passado por uma situação extremamente difícil e que sempre se manteve confiante. Passado esse período de tempestade, essa pessoa professa sua profunda gratidão ao Senhor pelo seu cuidado e atribui a Ele a razão de ter suportado e vivenciar essa adversidade. Na verdade, eu vejo que pela ação graciosa do nosso Deus,
É muito comum nós encontrarmos histórias como essas, né? De pessoas que mantêm firme a sua fé e que testificam a ação de Deus. Em ambas as situações, na canção e na história que vimos, percebemos a perspectiva e confiança em um Deus glorioso e poderoso, capaz de produzir o que para nós é impossível e que sustenta os seus nas adversidades. A escritora Ellen Vaughn nos indica que quando obtemos o nosso ponto de referência para todas as coisas, da majestade e da soberania de Deus, isso nos ajuda a perseverar. Focar os nossos olhos para a enormidade de Deus pode nos oferecer um lugar de descanso e a capacidade de dar graças mesmo em meio a uma tragédia indizível. Comentamos inicialmente que nós temos estudado sobre 3 características da glória de Deus: a sua soberania, sabedoria e também a sua bondade. E que em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis, podemos confiar em Deus. Se desejamos honrar a Deus, devemos confiar nele sempre. Na verdade, essa deveria ser a nossa principal preocupação, de forma que a nossa resposta imediata para a sua fidelidade deveria ser sempre algo como: Senhor, em qualquer circunstância, confiarei em Ti. Uma das ações que nos ajudam a progredir em confiança é a gratidão. Eu te convido a ler comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim esse texto: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos orienta a ser gratos sempre, em qualquer circunstância, em tempos bons e também em tempos maus. Você há de convir comigo de que essa não é uma tarefa fácil. E de fato não é, porque não é uma virtude natural. Na verdade, a gratidão é fruto do Espírito. A ação de graças, ela é uma confissão de dependência de Deus. E como seus filhos, nós devemos agradecer em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Normalmente, nós somos muito rápidos em pedir a ajuda de Deus, mas também somos muito esquecidos na hora de lhe dar graças. O autor ele vai nos dizer que o nosso problema é mais profundo do que um mero esquecimento. Assumimos um espírito de ingratidão por causa da nossa natureza pecaminosa. Dessa forma, é importante nós cultivarmos um espírito novo, o espírito da gratidão, o qual o Espírito Santo plantou dentro de nós no momento da nossa salvação. Essa ação ela nos permitirá demonstrar gratidão a Deus em qualquer circunstância, sejam elas boas ou ruins aos nossos olhos. Dar graças ao Senhor é ter plena convicção de que Deus atua em todas as coisas para o nosso bem. E também confiar no que Deus faz, sem saber exatamente o que Ele está operando para o nosso bem. Considerando essa última afirmação, acredito que o mais desafiador é confiar que Deus está operando bem para nós, sem que nós conheçamos o que e como Ele está fazendo isso. Não é verdade? Acredito que isso aconteça porque muitas vezes vemos a ação de Deus como algo reativo. No entanto, Ele age de modo
proativo, ou seja, em sua onisciência e sabedoria, nós sabemos que Deus é onisciente e infinitamente sábio, ele sabe perfeitamente, antes de iniciar ou permitir a adversidade, a maneira exata como ele a usará para o nosso bem. Outra ação que nos ajuda a progredir em confiança é adorar ao Senhor em tempos de adversidade. Podemos observar essa atitude em Jó, quando o desastre veio sobre ele. Por favor, leia comigo Jó, no capítulo 1, no versículo 20 e 21. Diz assim: prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Considerando a ação da nossa natureza pecaminosa, era esperado que Jó se rebelasse contra Deus. No entanto, o que nós observamos, o que houve, foi um humilde reconhecimento da soberania divina. Deus lhe deu e também tinha o direito de tirar. Quando nós agimos assim, como Jó, em atitude de adoração ao Senhor, vemos Deus em sua majestade, poder e glória. E reconhecemos a nossa dependência dele e a nossa condição de pecadores. O autor ele vai nos dizer que a adoração genuína em tempos de adversidade implica em uma atitude de humilde aceitação do direito divino de fazer o que lhe agrada em nossa vida. Tudo o que possuímos e temos por valioso é fruto da graça soberana de Deus e pode ser tirada como e se Ele desejar. Da mesma forma que nos prostramos em adoração diante do seu poder supremo, também devemos nos prostrar em confiança de que Ele exerce esse poder em nosso favor e não contra nós. Em tempos de adversidade, a humildade revelada para nós em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, deve nos encorajar. Por favor, leia comigo 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Devemos, então, nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus e lançar sobre Ele nossas ansiedades. Normalmente, nós fazemos o oposto. Ao invés de nos humilhar diante de Deus, fugimos ou resistimos às adversidades, enquanto permanecemos o tempo todo agarrados à ansiedade. Humilhar-nos deveria ser tanto uma resposta à adversidade quanto o seu fruto. Também é possível que a adversidade ela nos atinja pela ação de outras pessoas. E quando isso acontece, como devemos agir com relação a essas pessoas? Seja por uma ação deliberada ou não intencional, a resposta é sempre com amor e perdão. Essa resposta ela pode parecer óbvia, mas por vezes, em uma situação de um dano irreparável, por exemplo, o que é óbvio pode não fazer sentido. Para essa situação, o autor nos lembra duas verdades. A primeira, somos pecadores, perdoados pela graça de Deus e pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Por vezes, nós também ferimos outras pessoas, talvez nem sempre de maneira deliberada, mas inconscientemente, por desatenção ou por atos egoístas. Nesse sentido, nós somos sempre chamados por Deus
para perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou em Cristo. A segunda é que devemos olhar para além da pessoa usada como instrumento para que enxerguemos a Deus, que planejou essa diversidade em questão. Eu te convido a ler comigo Lamentações 3, no versículo 37. Diz assim essa palavra: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Em situações como essa, que a adversidade nos atinge por meio de atitudes de outras pessoas, devemos nos lembrar que se Deus deu a ordem para permitir essa provação em nossa vida, é porque Ele a considera boa para nós. Muito embora nós não entendamos, Deus a está usando em nossa vida para o nosso bem. Agora, é importante lembrarmos que um espírito humilde de aceitação em relação a Deus ou de perdão para com os outros, duas ações das quais nós já entendemos que devemos ter na adversidade, isso não significa que não devemos orar por livramento das adversidades. O nosso Senhor Jesus, Ele nos dá o exemplo com relação a isso. Veja comigo Mateus 26, 39. Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Assim como o Senhor Jesus, devemos orar pelo livramento da adversidade, bem como devemos orar em atitude de aceitação daquilo que é a vontade de Deus. Por vezes, a vontade dele é nos libertar da adversidade. Outras vezes, a provisão de graça para aceitarmos a adversidade. O autor ele nos lembra que confiar em Deus para ter a graça de aceitar a adversidade é um ato de fé, tanto quanto confiar nele para sermos libertos dessa adversidade. É importante, acima de tudo, que a nossa reação à adversidade ela reflita a glória de Deus. Por favor, acompanhe comigo a leitura de Filipenses 1:18. Diz assim: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. No contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo ele estava preso e haviam homens que tentavam aumentar-lhe os problemas com as pregações que faziam. E a resposta dele foi algo nesse sentido: não importa o que acontece comigo ou como sou afetado por tudo isso. O importante é o que acontece com o Evangelho, ou seja, importa apenas a glória de Deus. Essa também deve ser a nossa atitude em meio à adversidade. Caminhando para o final do nosso estudo, o autor nos lembra que, para crescer na adversidade, devemos primeiro dispor de uma base sólida de um relacionamento pessoal, diário com Deus. Da forma com a qual nós crescemos no conhecimento de Deus em intimidade e lhe obedecemos por completo, nós seremos capazes de estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Ao final desse tempo de reflexão, fazendo uso dessa base de comunhão com Deus e acrescentando o que aprendemos sobre a sabedoria, soberania e amor de Deus, estamos mais aptos a responder a pergunta: Deus está mesmo no controle? Sim, sempre. Em todas as coisas,
Deus está no controle e podemos confiar nele. Creia nisso e guarde isso na sua vida, meu irmão. Até a próxima e que Deus nos abençoe.